essas duas perguntas que você fez, elas têm uma diferença de tempo muito grande, mas eu vou te responder. Então, na parte da senzala, eu ia meio do ano e final do ano treinar, né? Porque depois que eu descobri que era importante ter essa conexão, aí eu fiz um, um pacto, né, lá com o mestre Camisa, dizendo que ia treinar todo no meio do ano e final do ano. A gente não tinha dinheiro, às vezes a gente ia de ônibus, e as pessoas precisam saber o que a gente fazia. A gente pegava o ônibus Itapé-Mirim, meu irmão, 48 horas de viagem, até chegar no Rio de Janeiro, para ir treinar capoeira. Nós éramos jovens, garotos cheios de vontade de aprender, né? Por isso que aquela pergunta que o Capacete fez lá atrás, o porquê da capoeira, eu não tinha respondido ainda, porque eu sabia que ia chegar o momento. A capoeira, eu fazia futebol e samba, mas a capoeira me tomou, eu não sei responder. Eu poderia ter sido um pagodeiro até hoje, poderia ter sido um jogador de futebol, que eu jogava muito bem, eu joguei dentro de leite do Fortaleza, era o que eu fazia, era capoeira, samba e futebol. Mas a capoeira foi um vírus bem positivo que entra dentro da gente, né? Não é só de mim, entra dentro da gente e a gente não sabe explicar o porquê. Então eu ia para o Rio de Janeiro meio do ano e final do ano. Às vezes ia de ônibus e voltava de avião, por causa da longa estrada que tinha que pegar. E assim eu ia treinando, né? E claro que, deixa eu só botar aqui um parênteses para não esquecer, que na época também chegou lá o Reginaldo, que é o mestre Reginaldo Esquisito, chegou em 79 também em Fortaleza, no mês de maio de 79. A gente conheceu ele é aluno do mestre Tabosa, que o mestre Tabosa era amigo do mestre Peixinho, certo? E o mestre Peixinho e o mestre Tabosa andavam muito juntos. Então tinha essa conexão do mestre Tabosa na senzala. E o mestre Esquisito trouxe algumas coisas muito importantes para a gente, onde nos clareou. Aí 3 meses depois foi que eu conheci o Camisa, aí que a coisa ficou mais nítida, né? Mais clara para mim a nível técnico e de organização. Eu não sabia o que era corda. Quando fizemos o primeiro batizado, eu tenho que falar isso porque quando eu fazia o primeiro batizado, as cordas eram aqueles como é que eu explico? Cordão cortina. As cortinas, não tinha aquele cordão que você puxava para abrir, pois é aqueles cordão colorido e tinha um pompom no final, muito engraçado. Era as coloridas com um pompom no final, o nó era um pompom. Eu não tenho mais ela, mas eu tenho as fotos, entendeu? Então eu ia final do ano, meio do ano, final do ano treinar. Essa parte da metodologia é uma parte que eu gosto muito. Eu sempre gostei da parte técnica. E com o mestre Paulinho Sabiá, a gente começou a desenvolver. Na época, eu era bem mais próximo do Paulinho que do boneco, na época. E então a gente começava a treinar e desenvolver. O Paulinho tem um raciocínio muito forte dentro da capoeira, ele é muito criativo. E a gente se conectava nessa parte técnica. Aí foi indo, eu fui desenvolvendo uma metodologia, claro, juntamente com o Paulinho, claro que eu tinha a minha particularidade, ele tinha a dele, mas a gente era muito próximo dentro dessa metodologia, a gente desenvolveu muitas coisas junto. E a terminologia, como você falou, entrada direta, entrada indireta, continuidade de entrada, transformação de entrada em outra entrada. Então, essas terminologias eu fui desenvolvendo para clarear para o aluno, porque antigamente não tinha, era você fazer e fazer. Eu acho que também vocês pegaram esse tempo. E a terminologia, por exemplo, quando você faz assim, rolê fintado. Quando eu falo rolê fintado, o cara imagina assim, rapaz, deve ser um rolê com uma finta. Você está entendendo? Não era um rolê com uma coisa que vai e volta. Não é. Então, quando você dá uma terminologia, você também traz uma luz para o aluno.
Então, quando eu falava entrada direta, como você especificou, sabia? Por que eu disse direta? Porque ela saía direta da ginga. Porque existe a entrada que vem de um golpe também. Você está entendendo? Aí eu chamo de entrada indireta. Por quê? Porque ela vem de uma outra situação. Você está num golpe, você está num movimento e ali você fez uma entrada, que eu chamo de entrada indireta, né? Numa transformação. Então, a metodologia para mim foi muito importante, né? Nessa história toda. Foi o que eu mais, mesmo eu sendo músico, como eu sou até hoje, eu toco cavaquinho, eu toco violão, toco berimbau, eu toco pandeiro. Estou até fazendo aula de pandeiro com um cara que o aluno dele foi aluno do Marcos Suzano, que é um carioca aí da terra de vocês, que é um dos grandes tocadores de pandeiro, que desenvolveu uma técnica maravilhosa. E eu aprendi essa técnica e estou desenvolvendo com esse professor. Entendeu? Então, a parte musical eu cantava, eu tocava, eu gostava de afinar o berimbau. Meu berimbau sempre foi grave. Não tenho nada contra o berimbau agudo. Quem gosta de tocar berimbau agudo, tudo bem. Agudo que eu falo é aquele bem apertado, aquele mais pesado. Eu gosto do berimbau grave. Para mim, a sonoridade, assim, a nível de ouvido, para mim é melhor. Entendeu? Então, eu nunca caí dentro da musicalidade. Eu gosto de jogar, como vocês sabem. Eu gosto de treinar, sabe? Eu gosto de desenvolver a técnica. Não dizendo que eu estou negligenciando a parte da musicalidade da capoeira, não é isso. Mas isso é cada um com seu cada qual, né?